Bom, irmãos, eu gostaria muito que toda a igreja estivesse aqui agora essa manhã. Essa mensagem eu vou transformá-la numa mensagem da noite, assim que eu voltar, no mês de julho, na metade do mês de julho para frente, eu vou pregar essa mensagem de novo, com um formato um pouco mais diferente, talvez mais incrementada. Mas com certeza essa é uma das mensagens mais importantes que eu talvez preguei aqui. E eu creio que vocês sejam privilegiados para ouvi-la. Não é porque sou eu que estou falando, verdadeiramente. É porque é a palavra de Deus que vai falar conosco. E eu penso que é uma mensagem que afeta todos nós. Algumas pessoas ela afeta mais. Algumas pessoas ela vai afetar mais profundamente. Outras vai ser menos. Mas todos nós, de alguma medida, vamos ser impactados e afetados por ela. Eu quero que você abra agora em Filipenses capítulo 4. Vai ser um estudo, tá? Não vai ser uma exposição, não. À noite eu farei uma exposição, não vai ser hoje à noite, mas quando eu for pregá-la. Filipenses capítulo 4, versículos de 11 a 13. Filipenses 4, de 11 a 13. E diz assim: digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância quanto passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar? Deus, colocamos diante de Ti esse momento cultico, esse momento, Deus, da Tua Palavra, esse momento, Deus, que todos nós estamos aqui. Abençoe cada irmão aqui presente, Deus. Abra a mente do Edilson, abra a mente do José Lopes, do José de Oliveira, da nossa irmã Neide. Abre, Senhor, a mente e o coração da Cida, do nosso irmão Sebastião, da Elvina, Senhor, da nossa irmã Eva, do Ângelo, da Najara, da Elaine, da minha vida. Senhor, abre a mente do Felipe. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos, Deus, aqui, como igreja do Senhor, receber do Senhor, Deus, a Tua mensagem, a Tua palavra. Pai, que essa mensagem atinja, Deus, o Brasil, que essa mensagem atinja, Senhor, Goiânia, que essa mensagem atinja essa igreja. E assim, Deus, nós pedimos em nome de Cristo Jesus somente. Amém. Irmãos, hoje eu quero falar um pouco sobre a teologia do contentamento. Paulo fala ele fala o seguinte: olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter abundância. Aí ele fala, olha só, ele repete isso várias vezes. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Aí ele fala de novo. Ele não falou lá anterior que fala, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter abundância? Aí ele repete de novo, ó. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto estar alimentado quanto ter fome. Ele falou das duas coisas de uma forma diferente, mas o sentido é o mesmo. Aí ele fala de novo, tanto de ter abundância quanto de passar por necessidade. Pode notar, irmãos, que ele repete isso várias vezes no versículo 11 e 12. Esses dois versículos é como se ele usasse dois extremos de forma repetitiva. Então ele está falando, sei que quer ter abundância, sei que quer estar alimentado, sei o que é passar necessidade e ter abundância. Gente, ele repete abundância, por exemplo, 2 vezes. Ele está repetindo a mesma coisa resumidamente. Por que Paulo está dando essa ênfase tão grande? Pelo que ele fala no início. Sei o que é aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Isso aqui não é a síndrome de Poliana. Já ouviram falar da história da Poliana? Lembram disso? Não tem a novela lá do SBT? Estou igual o Júnior, né? Noveleiro. Mas a novela Poliana tem essa ideia. A novela Poliana, lembrando, ela não foi origem do SBT. Ela começou lá atrás com um livro que fala exatamente sobre a forma de Poliana, né? A vida de Poliana, a forma como ela encara a vida. E o que eu chamo de síndrome de Poliana, esse livro diz? Esse livro diz o seguinte, e está sendo retratado um pouquinho a ideia na novela, né? É você viver contente em toda e qualquer situação. Mas o problema de Poliana, que eu quero só abordar para os irmãos, é que ela tenta ignorar
e passar por cima das coisas como se aquilo ali não estivesse acontecendo. Então a síndrome de Poliana é o seguinte, sei lá, eu estou aqui, sei lá, está acontecendo uma guerra. E para a síndrome de Poliana, ela diz o seguinte, não importa se essa guerra está acontecendo aqui do meu lado, se tem bombas caindo, se tem pessoas morrendo, eu vou ver o lado bom dessa história. Qual que é o lado bom dessa guerra? E você ignora a situação. Para o crente, ele não ignora a situação que ele está passando, mas ele vai entender a alegria e o contentamento mesmo diante daquela circunstância. Eu não vou ignorar que eu estou com câncer, eu não vou ignorar que eu estou desempregado, não, aquela situação é real. Mas o que Deus pode me transformar e me mudar baseado nesse câncer, baseado nesse desemprego, baseado numa luta, baseado na luta contra o pecado, baseado no como que eu estou vivendo? É isso. E eu quero, como a nossa série é Vivendo para a Glória de Deus, o título que eu vou dar para ela hoje é Viver para a Glória de Deus, uma vida de contentamento. Ou vivendo para a glória de Deus dentro de uma vida de contentamento. E eu te faço uma pergunta, será que você tem de fato feito o seu melhor? E você vai fazer uma avaliação agora profunda e pessoal. Será que você tem dado... Gente, quando eu falo do seu melhor, é o seu melhor mesmo. Não é o seu possível. Não é do tipo assim, até aqui tá bom. Não é do tipo assim, não, isso aqui é mais ou menos o que eu consigo fazer. Você tem dado o seu melhor mesmo. Literalmente, eu quero que você faça uma avaliação crítica agora. Você tem dado o seu melhor do seu esforço pessoal, a sua inteligência, seu dinheiro. Será que você tem dado o seu melhor literalmente? Literal mesmo. Porque eu acho que a gente não tem dado o nosso melhor. Eu acho que a gente não tem feito o máximo de nós, sabe assim, aquele que é possível no limite em tudo. Você quer falar alguma coisa? Tá. Bom, então, se a gente não tem dado talvez o nosso melhor, você não deve estar contente com tudo aquilo que Deus poderia ter te dado. Porque Deus poderia ter te dado mais, Deus poderia ter te oferecido melhor. Mas como você não está se esforçando no seu máximo, quando você não está dando o seu melhor, talvez você não pode pensar nesse contentamento. Quando é que você pode pensar no contentamento de tudo aquilo que Deus te deu? Se você está dando o seu melhor. E quando você dá o seu melhor, o seu máximo daquilo que Deus te deu, aí você vai falar assim, bom, agora sim eu estou contente com tudo aquilo que Deus pode me dar. E Paulo estava contente com tudo aquilo que ele tinha dado, porque eu creio, por tudo aquilo que a gente vê na história que Paulo passou, ele deu o melhor dele, ele deu o máximo dele, ele deu o que estava ao alcance dele, ele pôde fazer o que ele pôde, e exatamente porque ele pôde fazer tudo e o máximo dentro daquilo que Deus confiou, então ele estava contente. Paulo estava contente com o que ele tinha de abundância, Paulo estava contente com aquilo que ele tinha talvez de falta. E aí, você sabe o que é o problema da teologia do contentamento? É o seguinte, para uns, olha só o extremo da teologia do contentamento, para uns, a teologia do contentamento é uma história de escora, de alguém que é preguiçoso, uma muleta para os acomodados. Uma muleta para os acomodados é a teologia do contentamento, tipo assim, não, tá bom, eu estou contente, tá vendo? Paulo está falando assim, olha, eu tenho que ser contente, eu tenho que estar contente com toda e qualquer circunstância, então o que eu estou vivendo já está bom. O que eu estou vivendo já está ótimo, porque a Bíblia diz que eu tenho que estar contente, mas você está dando o seu melhor e o seu máximo para você estar dentro desse contentamento? Você de fato tem usado os seus dons, talentos, a missão que Deus te deu? Você tem usado o seu melhor para viver nisso? Se você tem feito isso, ótimo. Então viva feliz com o que Deus já te deu. Sério. Se você tem dado o seu melhor, é porque Deus quer que você tenha essa quantidade de dinheiro aí que você tem hoje. Se você tem dado o seu máximo, se tem dado o seu melhor, saiba que Deus quer que você tenha exatamente tudo que você tem hoje, isso aí, e viva contente com isso. Só que a teologia do contentamento tem sido uma escora para os preguiçosos. Tem sido essa muleta para dizer assim, não, tá bom aqui, tá ótimo, eu tenho dado, sei lá, o que eu consigo dar e tá bom. Então eu tenho que ser contente.
Isso é um extremo, um tipo de pessoa pensa isso. A teologia do contentamento acaba gerando essas muletas para as pessoas preguiçosas e acomodadas. Só que por um outro lado, a teologia do contentamento, ela também tira a distorção para aquele que é ansioso, aquele que é trabalhador demais, aquele que acha que tudo vem só pelo suor do rosto dele, aquele que acha que ele não pode ficar acomodado, então ele não pode ser medíocre. E lembrando o que a palavra medíocre é a palavra mediano. Quando você quer, como é que eu falo? Deturpar alguém, quando você quer menosprezar alguém, você não usa a palavra medíocre não, que essa palavra significa alguém que é médio, mediano. Então, para aquele que é ansioso, para aquele que é trabalhador, isso é um conforto. Por que ele é um conforto? Porque ele não pode achar que tudo é na força do braço dele. Ele não pode achar que a teologia do contentamento vai destruir a vida dele, não. Por que você está enganado ao pensar assim, que tudo vem da força do seu trabalho? Primeiro, porque a teologia do contentamento nos faz nos alegrar e nos deleitar, e a satisfação de Deus não está no nosso trabalho. A satisfação minha não tem que estar na força do meu braço, não tem que estar na força do meu querer, talvez do meu andar, dos meus projetos. A minha satisfação deve estar em primeiro lugar na pessoa de Deus e não na obra das minhas mãos. Então, ao mesmo tempo que a teologia do contentamento tem que deve confrontar os preguiçosos, confronta também aqueles que acham que a força do seu trabalho é tudo na vida, acham que o trabalho dele é tudo e acham que só pelo esforço dele vai conseguir todas as coisas. Mas não, o seu deleite não está na força do seu trabalho, mas está na pessoa de Deus. Em segundo lugar, para esse segundo grupo de pessoas, a teologia do contentamento nos faz entender que a nossa plena satisfação não está nas coisas desse mundo. Lembra daquele versículo? Se esperarmos em Deus somente nessa vida, seremos os mais infelizes dos homens. Gente, Paulo está falando para crente, Paulo está falando para cristão. Se a gente esperar tudo das coisas de Deus somente nessa coisa dessa terra, nas coisas dessa vida, nós vamos ser os mais frustrados. Então, por que a teologia do contentamento equilibra preguiçosos e equilibra ansiosos? Porque os ansiosos acham que tudo vem pela força do trabalho dele, ele não se deleita em Deus, ele acha que a força dele e o trabalho dele é Deus, e ele quer se deleitar nas coisas do mundo. Em terceiro lugar, a teologia do contentamento diz para esse segundo grupo de pessoas que isso impede a idolatria de você mesmo. Vamos supor que você acorda de manhã e você faz tudo certo. Você não chutou o gato, você não brigou no trânsito, você acordou no horário certo, o seu trabalho flui, você faz tudo bem. E aquele dia você esteve no topo da montanha, você foi o cara naquele dia, você fez o seu melhor e tudo correu bem. Só que aí nesse dia que tudo correu bem, você estava tão feliz que você assistiu um filme até mais tarde. E aí você ficou lá na Netflix, você ficou no celular, e aí no outro dia você acordou tarde, você acordou atrasado, brigou no trânsito, o ônibus não chegou no horário, você empurrou um passageiro, você chegou no trabalho, brigou com um colega, se deu mal com seu chefe, e naquele dia parece que anterior você estava no topo da montanha e o outro dia você já está no vale, parece que tudo está dando errado. Sabe o que é isso? Idolatria. A gente idolatrou o nosso desempenho pessoal. E a gente acha que o nosso desempenho pessoal é o nosso Deus, o Deus da nossa vida. Então a teologia do contentamento não nos leva à ociosidade. Porque esse segundo grupo de pessoas pode pensar assim, olha, eu não vou viver a teologia do contentamento não. A teologia do contentamento é para os fracos. A teologia do contentamento é para os acomodados. A teologia do contentamento é para aqueles que são, preguiçosos e tal. Mas não, a teologia do contentamento traz o equilíbrio. Eu estou contente com Deus, eu sou feliz com Deus, com tudo que Ele tem me dado, se é que eu estou fazendo o meu máximo e o meu melhor. Se eu estou fazendo o meu máximo e o meu melhor, como Paulo fazia, então eu tenho que viver feliz com aquilo que Deus me concedeu. Um exemplo disso, meus irmãos, é que nem as pessoas mais estudiosas, nem todos eles vão ser famosos como Augusto Nicodemos. Quantos seminaristas, quantos homens de Deus que eu conheço, muito estudiosos, são cabeções como Augustos e não são conhecidos. Estão lá enterrados
nos seminários, são pouco famosos, ninguém nunca ouviu falar dos nomes deles, mas são grandes homens, estudiosos, cabeção, vamos assim dizer, como Augusto Nicodemos, inteligente, mas estão lá. E aí eu faria uma pergunta a essas pessoas: então, só vai viver contente quem for um Augusto Nicodemos na vida? Gente, imagina, eu antes de vir para essa igreja, eu fiz o levantamento das igrejas aqui em Goiânia. Aqui em Goiânia não, no nosso bairro. E no nosso bairro, aqui Jardim Curitiba 1, 2 e 3, não é nem o nosso bairro, né? O nosso bairro Boa Vista. Eu fiz só o levantamento no Jardim Curitiba 1, 2 e 3 e as divisas desses 4 bairros. Tinha 87 igrejas. 87 igrejas. Agora você pega esses 4 bairros, 87 igrejas, pega mais o tanto de igreja que tem no Boa Vista, Floresta, São Domingos, sei lá, Fim Social, e a gente vai escambando. Pega então Goiânia inteira. Quantas milhares? É milhares, né? Porque acima de 1000 já é milhares, né? Então, quantas milhares? Eu não estou exagerando, não estou sendo enfático para exagerar a pregação, estou sendo real. Quantas milhares de igrejas existem em Goiânia? Agora pega, quantas aí, podemos jogar milhões. Quantas milhões de igrejas existem no Brasil? E quantas milhões e milhões de igrejas existem no mundo? E aí tá. Você pega então, quantos pregadores você conhece? Você vai citar aí nas suas mãos, sei lá, 20 pregadores, que você sabe de cor, de cabeça, o nome deles, famosos. Vamos supor que você lembra de muito, vamos supor que você lembra de 50 grandes pregadores no Brasil e no mundo. Vamos supor que você saiba o nome deles, todos. Billy Graham, pode colocar os nomes aí, 50 grandes nomes. Aí eu te faço uma pergunta então, das milhões e milhões de igrejas, dos milhões e milhões de pregadores, porque para cada igreja dessa tem um pregador, pelo menos um pastor, né? Mas você pega a primeira igreja, já tem 3 e 4. Você pega a igreja de Pinheiros, tem mais de não sei quantos. Então vamos lá, milhões e milhões de pregadores. Se desses milhões e milhões de pregadores, só 50 são grandes nomes, quer dizer que os outros milhões são frustrados? Quer dizer que os outros milhões de pastores são os mais infelizes da terra? Porque eles não têm renome, porque eles não têm reconhecimento. É isso então? Será que é isso que o mundo está pregando para a gente? Que se você só é feliz e contente se você for famoso, se você for reconhecido, se você for um grande homem? E é isso que o mundo tem pregado para a gente. O mundo tem pregado que você só é contente e feliz se você estiver entre os cabeças, se você estiver entre os de renome. E com isso eu não estou desanimando, caso Deus queira se transformar em um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, alguém de renome, um grande médico, um grande empresário, um grande homem de Deus. Eu não estou aqui desanimando você para isso. Se Deus te levantar para isso, você vai ser isso. Se Deus te levantar para ser um grande homem, Deus vai te usar isso e você será um grande homem. Só que se Deus não quiser que você seja esse grande homem, será que você vai ver a vida frustrada? Se você não quiser ser essa pessoa grande, famosa no YouTube, na internet, no Instagram, no Facebook, sei lá onde, na televisão, se Deus não quiser que você seja isso, você vai ser alguém sempre frustrado? É como uma mesa de xadrez. Deus é o dono da mesa de xadrez. Imagina uma mesa de xadrez. Irmãos, quem não sabe jogar xadrez, não tem nem ideia. Quem não tem? Mimaneide, Cida, nossa, a maioria da igreja. Então vou tentar explicar só um pouquinho para vocês. A mesa de xadrez é composta por peças que tem... Que é nosso irmão Sebastião? Não tem nem ideia. Então tá, imagine um jogo de damas, né? Damas eu acho que todo mundo conhece, né? A dama você pode pular só uma casa de cada vez, todas as peças, exceto quando você vira a dama dupla lá, né? Exceto quando você faz dama, aí você pode andar mais casas. Mas fora isso, você só pode andar uma única casa, todas as peças. O jogo de xadrez não é assim. Cada peça tem a sua função. Os peões que ficam na linha de frente só podem andar uma casa. Já as torres podem andar em linha reta, quantas casas você quiser, só que só em linha reta. Só na horizontal, só na vertical. O cavalo anda em L, né? 3 peças para lá, 2 para cá. Letras L. Ele só pode andar em L, o cavalo. O bispo só pode andar na diagonal, só. Quantas casas você quiser também. A rainha pode andar de todas as formas, do jeito que ela quiser, para frente, para trás, para o lado, na diagonal, quantas casas ela quiser.
E o rei pode também fazer isso, andando quantas casas quiser, só que só de um em uma. A rainha pode andar várias casas. E nesse grande tabuleiro de xadrez, Deus é assim. Deus é o dono desse xadrez. E cada peça tem a sua função. Se Deus quiser que você seja um cavalo, você vai andar só em L. Se Deus quer que você seja uma torre, você vai andar só em linha reta, nas diagonais e verticais, quantas casas quiser. Se Deus quer que você seja um bispo, você vai andar. Então, nessa grande tabuleiro de xadrez, nessa grande peça, nesse grande jogo, Deus te deu uma função e você tem que estar ali. Não queira ser alguém que Deus não te deu essa função. Se Deus te deu a função X, exerça essa função X. Se Deus deu a função Y para aquela pessoa, ela tem que exercer a função Y, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Foi Ele que distribuiu nesse grande tabuleiro de xadrez dons e talentos. E não sou eu ou você que vai questionar que eu deveria ser o olho ou que eu deveria ser a boca. Lembra daquela analogia que Paulo faz do corpo humano? Se todos quisessem ser o olho, onde estaria a boca? Se todos quisessem ser o ouvido, onde estaria o nariz? Então você tem que ser, dentro desse corpo, dentro dessa grande peça de xadrez, desse tabuleiro de xadrez, a peça que Deus te colocou para ser. E não se frustre porque você não é o bispo. Eu queria tanto ser o bispo. Eu queria ser tanta a torre. Eu queria ser tanta a rainha, o rei. Não, se Deus te colocou como peão, vai ser um peão para a glória de Deus. Se Deus te colocou mais, faça o seu melhor, lembrando daquela velha história. Faça o seu tudo, com o máximo que Deus te deu. E por que aquela pessoa do um talento enterra o talento? Eu tenho aqui uma probabilidade, né? A parábola diz que ele enterrou o talento com medo de Deus, né? Ele falou o seguinte: olha, sei que o Senhor é um homem severo, cruel, então eu peguei o talento e enterrei ele. Mas pode existir uma possibilidade também, essa é uma possibilidade que eu estou avaliando. Pode ser que ele olhou assim: nossa, aquela pessoa tem 10 talentos e eu só tenho um. Nossa, aquela pessoa tem 5 talentos, nossa, eu só tenho um. Deus é mau e severo, vou enterrar o meu talento. Ao se comparar com as outras pessoas que tinham 10 ou 5 talentos, ela se viu com um talento só, era insignificante. Ela viu que se ela tivesse um único talento, era desprezível, poderia ser enterrado, poderia ser jogado fora, poderia ser jogado na lata de lixo. Mas por que Deus cobrou àquela pessoa um talento? Porque ninguém não tem nenhum talento, todo mundo tem pelo menos um. E se você pega esse um e despreza ele, enterra ele, desconsidera ela, Deus vai te cobrar esse único talento que você desprezou. Porque a gente acha que pessoas que têm grandes talentos é que têm grandes responsabilidades. Não, o pastor tem muito talento, ele tem grande responsabilidade, ele tem a função de estar à frente da igreja, então a responsabilidade é só dele. A responsabilidade, ele é que tem que cuidar, ele é que tem o talento, Deus chamou isso para ele, então a responsabilidade é dele. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. Mas você esquece que Deus te deu pelo menos um talento. E o que você tem feito desse um talento? Você está enterrando ele? Você não está usando esse talento para a glória de Deus? Você tem pego esse talento e simplesmente jogado fora no mato e desprezado? É isso que você tem feito? Saiba de uma coisa, Deus vai requerer isso de você. Porque você tem que fazer o melhor que Deus colocou nas suas mãos e ser contente com aquilo que Ele tem te dado. Seja um talento, sejam 2, 3, 5, 10 ou 20. Lembra o que a palavra de Deus diz? Ao que muito é dado, muito será cobrado. Então, você acha que quem recebeu 10 é um grande homem de Deus? Você acha que quem recebeu 10 talentos é alguém grandioso em Deus? Então, Deus vai cobrar muito dele. Deus vai cobrar muito do Augustus porque ele recebeu muitos talentos. Deus vai cobrar muitos do Hernandes Dias Lopes porque recebeu muito talento. Mas e você? Cadê o que você tem feito com um talento que Deus te deu? Ou com 2 ou com 3, sei lá com quantos você tem. Faça o seu melhor com aquilo que Deus colocou em suas mãos e seja contente e feliz com isso que Ele tem te dado. Mas o que a gente tem feito? A gente tem vivido em sonhos presos lá na frente, sonhos que ainda não se concretizaram. Eu não estou dizendo que é errado você sonhar, não estou dizendo que é errado você planejar, não estou dizendo que é errado você pensar nas coisas grandes lá para frente. Eu só estou dizendo o seguinte: às vezes a gente está frustrado com a nossa cabeça demais lá fora, lá na frente, e não tem vivido o melhor que Deus já tem te dado. Você não tem vivido com o melhor que Deus já lhe deu, já lhe confiou nas suas mãos, e você então acaba não vivendo nenhum nem outro. Você não vive nem o futuro, que é onde você quer estar um dia, e você não vive o presente com aquilo que Deus já te confiou, já te deu hoje. E aí você sabe o que gera em nós? Ingratidão.
Por causa disso, porque eu não atingi o sonho que eu quero e porque eu estou frustrado com o que Deus já me deu, eu sou ingrato. Deus, por que eu nasci aqui? Deus, por que eu estou nessa igreja? Deus, por que o Senhor me trouxe aqui na igreja Presbiteriana de Boa Vista? Deus, por que eu moro aqui em Goiânia? Deus, por que eu só tenho esse carrinho aqui que não cabe tanta gente? Deus, por que eu só moro numa casa que ainda não é quitada? E a ingratidão começa a tomar conta do nosso coração. Eu passo a ser ingrato pela esposa, eu passo a ser ingrato pelo tipo de filho, eu passo a ser ingrato pelo país que eu nasci, eu sou ingrato pelo dom e o talento que Deus me deu, eu sou ingrato porque eu não sou grande, porque eu não sei aquilo. E por causa disso, então, eu vou vivendo em ingratidão. E aí, por causa dessa ingratidão, eu não consigo viver nem bem, porque eu não estou naquele futuro que eu desejo, e eu vivo mal o meu presente, porque eu não estou desfrutando daquele que Deus já me deu, se é que eu estou fazendo o meu melhor. E por assim eu não vivo nem o futuro, nem o presente. E aí tem uma frase interessante, ela não está na Bíblia, não é bíblica, mas ela é interessante a gente pensar nela. Há 2 dias que nós não podemos viver. É o dia de ontem e o dia de amanhã. Esses 2 dias você não pode viver, porque você já passou pelo dia de ontem e o dia de amanhã não chegou. Qual o único dia que você pode viver? O hoje, o agora. O domingo do dia 26/6/2022, esse dia que Deus te deu para você viver, e você tem que ver ele bem, plenamente, hoje, agora. E a plenitude dos seus dias tem que ser vivida no dia que Deus te deu. O domingo de manhã, agora, aqui em Goiânia, em Bela Vista, no Boa Vista. Será que você tem feito o seu melhor para você fazer essa diferença? A diferença na sua vida, a diferença na vida dos que estão ao seu redor. Você tem feito mesmo? Eu quero que você faça, volta àquela análise. Você tem feito o seu melhor? O melhor para as pessoas que estão aqui nessa igreja, para os seus familiares. Você tem feito o seu melhor? E assim, meus irmãos, muitas pessoas então vivem depressivas porque estão presas ao passado. Depressivas pelo que fez, pela atitude que tomou, pelos erros do passado, sei lá. A pessoa fica presa no passado de alguma forma. Uma oportunidade que ela deixou para trás, uma oportunidade que ela perdeu, e ela está presa. Nossa, se eu tivesse vivido aquela oportunidade. Nossa, se eu tivesse dito sim para aquela pessoa. Nossa, se eu tivesse feito tal coisa. Nossa, se eu tivesse terminado a faculdade. Nossa, ela vive presa ao passado. Se eu tivesse tido filho, se eu não tivesse tido filho, se eu tivesse casado com fulano. Está presa. Depressão, angústia. E gente que vive presa ao futuro. Nossa, o que eu vou fazer da manhã? Será que eu vou continuar com o meu emprego? Será que eu vou melhorar meu salário? Por que eu não cresço na empresa? Fulano de tal cresceu no meu lugar? Sei lá o que das quantas, fulano de tal, não sei o quê. Presa ao futuro. Aí vive pessoa ansiosa. E tanto a depressão quanto a ansiedade não é bíblica, não é de Deus. Deus não quer que você seja alguém depressivo nem ansioso. Deus quer que você viva o melhor hoje e agora. Porque pessoas são presas ao passado ou presas ao futuro. Esse é um dos problemas da gente não ser contente com o que Deus nos dá. Esse é um dos problemas que a gente vê, mas eu vou falar um outro problema aqui também igualmente grave. Aquilo que a gente chama de comparação com o vizinho. A história da grama do vizinho ser sempre mais verde. E por que que hoje isso está mais latente? Eu conversando isso com a Elaine, um tempo atrás, ela falou assim, mas isso aí sempre existiu. Isso aí sempre existiu, a gente, sei lá, se comparar com o vizinho. É verdade, sempre existiu. Só que com a internet isso ficou mais latente. Com a internet isso ficou mais... A internet, a televisão, vamos assim dizer, isso ficou mais vivo no nosso coração. Hoje eu sei o quanto o Neymar ganha. Eu sei, eu posso ir lá pesquisar. Hoje eu sei quantos carros o Cristiano Ronaldo tem na garagem dele. Hoje eu sei quem é o homem mais rico do mundo e a fortuna avaliada dele hoje, o Elon Musk. Hoje eu sei quanto Mark Zuckerberg ganhou na transação ou possivelmente tem no banco. Por causa da internet, então, eu tenho um sentimento maior de comparação. Então eu me comparo com o corpo de uma outra pessoa que eu nunca vi na vida. Eu estou passando lá pelo Instagram, estou vendo o corpo de uma mulher, de um homem que eu nunca vi, mas eu me comparo a ele. Quando eu estou lá no Instagram, no Facebook, na internet e tal, na televisão, eu consigo me comparar com a vida de outras pessoas muito mais do que antigamente. Antigamente você se comparava com o fazendeiro, com a fazenda do seu vizinho, no máximo com algumas fazendas locais, no máximo com alguém lá da cidade que você conheceu, no máximo. Você se comparava talvez com 6, 7 pessoas, 8, 9, 10 ali do seu ciclo, do seu redor.
Hoje você pode se comparar a milhares e milhões de pessoas. E ao se comparar com milhares e milhões de pessoas, isso vai trazendo angústia, frustração e descontentamento para com Deus. Deus, por que eu não tenho esse corpo? Deus, por que eu não sou rico? Deus, por que eu não sou famoso? Deus, por que eu não tenho esses filhos abençoados como fulano? Deus, por que os meus filhos não são assim? Deus, por que eu não fiz faculdade? Por causa desse nível de comparação que a internet nos trouxe, potencializou aquilo que a gente chama de ingratidão e inveja. E a inveja, meus irmãos, espelha o diabo, porque o diabo invejou ser igual a Deus, quis ser como Deus. E toda vez que eu invejo o corpo de alguém, o dinheiro de alguém, a posição de alguém, o filho de alguém, aquele ali me traz o sentimento que houve em Satanás. E lembre-se, o primeiro pecado que houve não foi o de Adão e Eva, o primeiro pecado foi o do diabo, da criação que eu digo. Claro que do homem foi de Adão e Eva o primeiro pecado, mas o primeiro pecado da criação não foi de Adão e Eva, tá? Foi de Satanás. Satanás foi o primeiro que caiu da criação de Deus. A primeira queda que houve dentro da criação como um todo foi de Satanás. E o que levou Satanás a cair? Inveja, soberba, altivez de espírito. Irmãos, então quando eu começo a imaginar essas comparações, isso potencializa a minha frustração. Isso potencializa que eu não sou objeto de desejo das outras pessoas. Mas como assim eu não sou objeto de desejo das outras pessoas? Eu não sou admirado pelos outros, eu não estou no pedestal. E lá no fundo, o que a gente quer? Idolatria para nós mesmos. Todo mundo quer ser objeto de desejo do outro. Nossa, eu queria ser como esse pastor. Nossa, eu queria ser como essa pessoa. E lá no fundo, cada um de nós quer ser o objeto de desejo para outros. Sabe o que isso me lembra? Me lembra a Torre de Babel. A Torre de Babel é totalmente antidoxológica. O que é doxologia? Doxologia é louvores. E Deus nos fez para louvar a Ele. E a Torre de Babel diz o seguinte, no Gênesis capítulo 11, versos 4, que diz assim, olha, disseram, venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os altos céus, e tornemos celebres os nossos nomes, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O que eles queriam? Por que ela é antidoxologia? Torre de Babel. Deus dá uma ordem para Adão e Eva. Qual que é a ordem que eles dão? Vá, cresçam, se multipliquem, espalhe sobre a terra. A ideia era espalhar. E espalhar a imagem e semelhança de Deus, onde eles iriam glorificar a Deus. Babel é o contrário. Babel quer concentrar no único lugar. E ao concentrar em um único lugar, qual que é o objetivo deles? Não dar glórias a Deus, mas dar glórias ao nome deles. Tornar-se célebres os próprios nomes. O que a internet tem feito isso? Exatamente isso. Concentrar um monte de gente em nome de uma figura, para que o nome daquela figura se torne célebre. E aí você então quer o quê? Uma antidoxologia, uma idolatria. E aí por que jovens e adolescentes estão querendo se matar? Gente, já parou para pensar nisso? Por que jovens e adolescentes estão querendo morrer, sendo que eles têm tudo em casa? Ou quase tudo em casa, né? Quando a gente fala de tudo, irmãos, nós estamos falando do necessário, né? Nós não estamos falando de viagem para Disney, nós não estamos falando de todos os videogames de última geração, todos os tênis de marca e todas as escolas caras que eles querem, não. Nós estamos falando assim, por que o jovem adolescente, quando tem tudo em casa, quando a gente fala tudo, basta ver os nossos mais experientes aqui, se vocês tinham tudo quando era criança, se vocês tinham os sapatos que vocês queriam, se vocês tinham os brinquedos que vocês queriam, se vocês tinham os carros ou as viagens que vocês gostariam de ter, com certeza a maioria de vocês não tiveram. Mas o jovem, mesmo tendo isso em casa, talvez uma escola decente, um pouco de brinquedo, um pouco de lazer, não falta nada em casa, por que eles estão tentando se matar? Por que eles estão achando a vida deles sem sentido e sem propósito? Sabe por quê? Porque eles estão se comparando demais à pessoa da internet. Eu queria ser como aquele cara, eu queria ter o dinheiro daquele cara, eu queria ter o corpo daquela menina, eu queria ter todas as coisas dela. E os jovens estão achando que precisam de ter mais motivação do que isso. Então, ao invés de trabalhar, ao invés de avançar, ao invés de procurar um trabalho, estudar, não. Eles estão procurando pílulas diárias de motivação. E todo dia quer tomar aquela dose daquela droga motivacional.
E eles esquecem que a motivação, muito mais que a motivação, a vida pode ser feita por uma motivação, claro, mas ela é 1% motivacional e 99% de transpiração. Que é o que eu digo, né? 1% inspiração, 99% transpiração. E os jovens de hoje não querem transpirar muito, ele quer só se sentir motivado. Eu preciso estar motivado. Aí ele vai lá no Instagram, uma mensagem motivacional. Ele vai lá naqueles quadradinhos do WhatsApp, de uma figurinha. Nossa, essa mensagem me motivou hoje. Ele vai lá no status de não sei quem. Nossa, essa mensagem motivou. Mas espera aí, cadê a sua transpiração? Saiba de uma coisa, a vida não é só feita de motivação. Tem dia que você vai acordar ruim, triste, desanimado, com preguiça de ir trabalhar, com preguiça de lutar pela vida. Mas a vida é feita de trabalho e disciplina. Por quê? Porque a gente está sentimental demais, está se deixando levar pela carne demais, pelos nossos excessos de sentimentalismo. E aí então as pessoas têm sido fracas, que é o que a gente fala, né, daquele ciclo vicioso, uma geração, tempos, já falei isso para vocês, né? Tempos de guerra geram pessoas fortes geram tempos de paz geram pessoas fracas geram tempos de caos. E eu sei, meus irmãos, pode escrever isso. Com tudo que a gente tem visto, nós estamos vendo uma geração fraca para momentos de caos. Então esses jovens estão sensíveis demais, não suportam pequenas pressões da vida e falam que a vida não tem propósito, quer tirar sua própria vida. E eu quero lhe apresentar um propósito para a vida hoje. João capítulo 17, versículo 4. João 17, 4. Vou te apresentar um propósito para a vida. Só um. Dentre os milhares. João 17, 4. Jesus mostra esse propósito que diz o seguinte. João 17, 4. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Fim. Você está glorificando a Deus, você está vivendo para a glória de Deus, fazendo o trabalho que Deus te confiou para você fazer. E eu já apresentei para essa igreja, já apresentei nos grupos aí de discipulado, Edilson, Felipe, José Lopes, participam desses grupos. Eu já apresentei 6 motivos para você viver nessa terra, que todo crente tem que ter. Primeiro, se você é um adorador, você tem que viver para adorar a Deus, isso já é o seu propósito maior. Segundo, você é alguém que tem que viver no processo de ser conformado à imagem de Cristo, processo de santificação. Você está se santificando diariamente? Segundo propósito que eu te dou para você viver a vida. Terceiro propósito, você está levando pessoas ao discipulado? Você está discipulando outras pessoas? Quem você pegou? Gente, nós não estamos falando de discipular um grupo de 12 pessoas, de 10 pessoas, de 20 pessoas. Eu estou falando se você está discipulando uma única pessoa na sua casa. O seu neto, o seu filho, um parente, um menino lá na rua, um coleguinha de trabalho, qualquer alguém. Você está discipulando alguém? Você está formando alguém de Cristo? Você está sendo moldado à imagem de Cristo e você está pegando outra pessoa e transformando também essa pessoa à imagem de Cristo? Estou te dando o terceiro propósito. Você é um missionário, você é um evangelista, você está pregando para as pessoas. Quarto propósito da sua vida. Eu poderia te dar vários propósitos aqui, mas só te enumerei estes. Bom, você tem estado em comunhão com a igreja? Outro propósito. Você tem vivido essa comunhão, esse comungar? Você tem servido outras pessoas? Eu estou aqui te dando 6 propósitos para a vida de qualquer crente. Mas, irmãos, eu quero encerrar dizendo o seguinte. A gente tem comido demais a comida do mundo. A gente tem se enchido demais com a pregação do mundo. E lá no fundo, sabe o que é? O mundo nos convenceu. O que é o resumo dessa pregação de hoje? Lá no fundo, o mundo convenceu você mais do que essa pregação que eu estou te dando aqui agora de manhã. O mundo te convenceu mais do que o processo de santificação que você precisa. O mundo te convenceu mais do que a palavra diz: arrependei-vos e convertei-vos. A pregação do mundo foi mais forte no seu coração, tem sido mais forte no seu coração do que o arrependimento, do que João 17,4, do que essa pregação e do que a Bíblia inteira. A verdade é essa. Eu não posso mentir para você. A pregação do mundo foi mais forte e te convenceu. E isso, meus irmãos, junta, logicamente, com a sua cauterização de consciência de pecado. E aos poucos, esse pecado tem gerado morte.
Uma morte que autorizou e uma pregação do mundo que te convenceu. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra. Nos ajude a viver para a glória do Senhor. Deus, como nós precisamos viver para a glória do Senhor.